Na aula de hoje vamos dar início aqui a falar sobre trigonometria. Inicialmente, nessa primeira aula, vamos falar das relações trigonométricas no triângulo retângulo. Então, temos aqui dois triângulos retângulos, ABC e ABC. A diferença desses dois triângulos retângulos é que esse primeiro, o ângulo reto está apoiado aqui na base, na parte de baixo. E no segundo, ele está apoiado na hipotenusa. O ângulo reto está para cima. O que você tem que perceber aqui é que não importa como o triângulo está desenhado, os elementos vão ser os mesmos. Então, normalmente aqui a gente vai usar ABC, tá? Por conveniência, vamos convencionar aqui o ângulo A sempre vai ser o ângulo reto. Então esse A, esse vértice A é o vértice que contém o ângulo reto. Lembrando que quando estamos dando nome para as coisas, né, esse ponto A, que é o ponto aqui do vértice, a gente chama de letra maiúscula. Os segmentos de retas, retas, semirretas, chamamos de letras minúsculas. Então temos aqui ó, o vértice A, oposto ao vértice A, o lado A. Então vértice Azão, ou ponto aqui que está no vértice Azão, e lado Azinho. Aqui em cima temos o vértice B, e oposto ao vértice B, o lado Bzinho. E a mesma coisa aqui, o vértice C, oposto a esse vértice C, ou esse ângulo C também, posso falar, está ao lado Czinho. A mesma coisa aqui, ó, oposto ao A, Azinho, oposto ao B, Bzinho, oposto ao C, Czinho. Na prática, não vamos falar A, Azinho, B, Bzinho, C, Czinho, vamos falar só A, B, C. E aí, dependendo do que você estiver fazendo, você já vai entender que estamos falando de lados, ângulos. E aí, uma parte muito importante da trigonometria é o Teorema de Pitágoras. Tá? Não vamos demonstrá-lo, mas vamos falar sobre ele. O que diz o Teorema de Pitágoras? Ele diz o seguinte: a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa, ou a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Então, A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Na prática, isso significa que se eu tenho os dois catetos, o valor dos dois catetos, eu descubro o valor da hipotenusa. Ou, se eu tenho o valor de um cateto e da hipotenusa, eu descubro o valor do outro cateto. E agora, vamos falar das relações trigonométricas. Vamos considerar um ângulo aqui, vamos chamar esse ângulo aqui chamar de θ, chamar de uma letra grega, a gente podia chamar ele de ângulo C também, assim, ó, com o chapéuzinho em cima, poderia indicar um ângulo, mas vamos chamar esse ângulo de θ. Esse ângulo θ, ele tem um valor. Com certeza ele é menor do que 90, porque ele é menor do que o ângulo reto. Só que tem uma relação interessante entre os ângulos de um triângulo retângulo. Não importa o tamanho de um triângulo retângulo. Se eles forem semelhantes, os seus ângulos são iguais. E as suas relações trigonométricas são iguais. Então aqui eu vou chamar esse ângulo de baixo de θ. Esse ângulo aqui, vou chamar de θ não, vou chamar de Czinho e de Bzinho. Mudei de ideia. Chamo esse ângulo aqui de ângulo C. Esse ângulo aqui de ângulo B. Esse ângulo aqui de ângulo A, ou ângulo de 90, ou ângulo reto. Beleza. O que diz essas relações trigonométricas? A gente tem, inicialmente, são muitas relações. Mas a gente começa trabalhando com o seno. Temos o cosseno. Temos a tangente. E aí, vamos falar também aqui da cotangente. Cotangente. Aí temos outras relações, tá? Temos secante, secante, seno hiperbólico, cosseno hiperbólico. Mas, por enquanto, vamos falar das principais. Seno, cosseno, tangente. E vou escolher falar também de cotangente, que vai ser interessante. E o que seriam esses seno, cosseno, tangente e cotangente? Nada mais é do que uma relação. De forma simples. O seno, né, a gente abrevia como sen. O seno de... Eu vou usar o θ de novo. Por exemplo, o seno, né, de algum ângulo, ele é a relação seguinte.
o seno de x, tá? Não usei x, vou deixar x. Ele é a relação entre o cateto oposto dividido pela hipotenusa. O cosseno de um ângulo x, que eu não sei qual é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. A tangente é o cateto, tangente de x, eu já vou colocar um x ali, oposto sobre o cateto adjacente. E a cotangente é o cateto adjacente dividido pelo cateto oposto. Ah, mas você não falou ainda o que é cateto adjacente, cateto oposto. Vou falar agora. Tangente de x. Então, quando a gente está considerando um ângulo, por exemplo, vamos considerar que o ângulo x fosse esse daqui, só para exemplificar. Quando a gente fala de cateto oposto a x, é o cateto que está literalmente oposto ao ângulo x. Então, nesse caso aqui, o C é o cateto oposto. E quem que é o cateto adjacente a x? É o cateto que está adjacente a ele, que está do ladinho dele. Então, para esse ângulo x, o cateto oposto é o C, o cateto adjacente é o B. Mas e para esse ângulo y? Aqui já é o contrário, o cateto oposto de y é o B, e o cateto adjacente é o C. E a hipotenusa, como sempre, é o maior lado do triângulo ou que está oposto ao ângulo reto. Então já sabemos agora o que é cateto oposto, cateto adjacente e hipotenusa. Aqui, quando eu falei do teorema de Pitágoras, eu já falei, né? A hipotenusa ao quadrado é o cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Então, beleza. Então, voltando aqui, eu vou colar um outro triângulo aqui para ficar mais fácil. Pronto, outro triângulo aqui. Perceba que esse está numa posição ligeiramente diferente desses, mas os elementos são os mesmos. Então, vamos analisar esse triângulo aqui. Começando por esse ângulo B aqui, vamos determinar seno, cosseno, tangente e cotangente de B. Ó, olhando para esse triângulo, temos aqui ó, o A é a hipotenusa, o C é um cateto e o B é um cateto. Ambos chamam-se catetos. Agora, referente ao B, o ângulo B, esse lado B é o cateto oposto a ele, e o C é o cateto adjacente. E referente ao ângulo C, o cateto oposto ao C é o Czinho, e o adjacente do C é o B. Então vamos lá. Seno do ângulo B. Seno do ângulo B, seno desse ângulo aqui, é o cateto oposto, que no caso é o B, dividido pela hipotenusa A. Pronto, isso é o seno de B. Cosseno de B. Cosseno de B é o cateto adjacente, que é o que está adjacente a ele aqui, dividido pela hipotenusa. Tangente de B. Tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. E a cotangente de B é o cateto adjacente dividido pelo cateto oposto. Então essas são as principais relações, seno, cosseno, tangente e cotangente. Em relação ao C, esse ângulo aqui, seno do ângulo C, agora, em referência ao C, o cateto oposto ao C é o Czinho. Então, C, cateto oposto dividido pela hipotenusa. Cosseno de C, cosseno, cateto adjacente, que é o B, dividido pela hipotenusa. Tangente de C é o cateto oposto, dividido pelo cateto adjacente. E a cotangente de C é o cateto adjacente, dividido pelo cateto oposto. Beleza? Uma dica. Repare que o ângulo B e o ângulo C são complementares, a soma deles é 90 graus. Então, repare que o seno de C é igual ao cosseno de B, que o seno de B
é igual ao cosseno. Assim como tangente e cotangente. Tangente de B é igual a cotangente de C. E tangente de C é igual a cotangente de B. Até por isso que eu falei da cotangente, para a gente ter aqui o oposto, né? A gente poderia falar assim, o contrário. Porque de tangente para cotangente a gente troca o de cima pelo de baixo. Vamos fazer um exemplo logo? Dados o triângulo ABC, retângulo em A, calcule seno de B. Então vamos um por um. Seno de B, vamos fazer pequenininho aqui. Seno de B, então, seno de B, para que está um B com um chapéuzinho aqui, está falando desse vértice aqui. Ó. Então, esse ângulo aqui, seno de B. Seno de B, cateto oposto, dividido pela hipotenusa. 9 dividido por 15. Ó. Cateto oposto a B, hipotenusa. Cosseno de B. Cosseno de B é cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Tangente de B. A tangente de B é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Ó, 9 dividido por 12. Cotangente de B é o cateto adjacente dividido pelo cateto oposto. Seno de C. Agora ficou fácil, né? Seno de C é igual ao cosseno de B, mas vamos lá. Seno de C, cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, 12 quinzeavos. Cosseno de C é fácil, igual ao seno de B. Mas vamos lá. Cosseno, cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Tangente de C igual a cotangente de B. Cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. E cotangente de C, se na tangente era cateto oposto sobre cateto adjacente, agora é cateto adjacente sobre cateto oposto. Então, essas relações trigonométricas, não existe dificuldade em relacioná-las. O que pode acontecer é você esquecer que seno é cateto oposto sobre cateto adjacente, que seno é cateto oposto sobre a hipotenusa, que cosseno é cateto adjacente sobre a hipotenusa, que tangente é cateto oposto sobre o cateto adjacente e que cotangente é o contrário da tangente, cateto adjacente sobre cateto oposto. E elas se relacionam entre si, tá? Então a relação entre seno e cosseno cotangente, 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 sem ser essas relações em que você viu aqui nesse triângulo. Mas isso vai ser assunto para outra aula.